Vamos lá então, hoje a gente vai ler Deuteronômio 32 ao 34 e a gente parou na Moisés ensinou a letra desta canção do começo ao fim. Ouçam, ó céus, tenho algo a dizer, atenção, ó terra, às palavras da minha boca. Que meu ensino caia como chuva suave e as minhas palavras desçam como o orvalho da manhã, como a chuva refrescante sobre a relva nova, como as chuvas da primavera sobre o jardim. Pois é o nome do Eterno que estou anunciando. Correspondam à grandeza do seu Deus. A rocha, suas obras são perfeitas e os caminhos que ele prepara são justos. Um Deus do qual se pode depender sem reservas. Um Deus justo e sempre correto. Seus filhos desregrados, confusos, os não filhos, jogam lama nele, mas nada consegue sujá-lo. Entendem que é o Eterno que estão tratando dessa forma? Percebem como é estranho não ter senso de reverência? Não é ele seu pai que criou vocês, que fez e deu a vocês um lugar nesta terra? Informem-se do que aconteceu antes de vocês terem nascido. Cavem fundo no passado e procurem entender suas raízes. Perguntem aos seus pais como eram as coisas antes de vocês nascerem. Perguntem aos idosos e eles contarão algumas histórias. Quando Deus Altíssimo deu sua herança a cada uma das nações, quando deu a elas um lugar na terra, ele estabeleceu limites a cada um desses povos sob o cuidado de tutores divinos. Mas o próprio Eterno assumiu o cuidado pelo seu povo. Ele assumiu Jacó por interesse pessoal. Ele o achou no deserto, numa terra árida e varrida pelo vento. Ele o abraçou e o encheu de cuidados, guardando-o como a menina dos teus olhos. Agiu como a águia pairando sobre o ninho, protegendo seus filhotes. Depois abrindo as asas deles, alçando-os no ar, ensinando-os a voar. O próprio Eterno o conduziu, não havia nenhum Deus estranho por perto. O Eterno levou-o a lugares altos da terra para que ele pudesse se fartar das colheitas dos campos. Deu a ele mel tirado da rocha, óleo extraído do terreno pedregoso, coalhada do gado e leite das ovelhas, as melhores carnes de cordeiros e cabritos, carneiros cevados de Bazã, trigo da melhor qualidade e sangue de uvas. Vocês beberam do melhor vinho. Gessurum engordou e deu pinotes. Vocês engordaram e se tornaram pesados, um tonel de banha. Ele abandonou o Deus que o fez. Zombou da rocha da sua salvação. Eles o deixaram com ciúme por causa dos deuses estrangeiros e suas obscenidades e o provocavam sem parar. Eles sacrificaram aos demônios, aos falsos deuses, dos quais não tinham a mínima noção, seguindo a última moda em deuses, aqueles mais frescos do mercado que seus antepassados nunca chamariam de deuses. Vocês deram as costas à rocha que deu vida a vocês. Esqueceram-se do Deus do nascimento que trouxe vocês a este mundo. O Eterno viu tudo isso e deu meia volta, irado, cansado da provocação deles. E ele disse: a partir de agora estou olhando em outra direção. Esperem e vejam o que vai acontecer com eles. Eles são uma geração virada do avesso, uma casa de ponta cabeça. Quem sabe o que são capazes de fazer de um momento para o outro? Eles despertaram-me o ciúme com seus falsos deuses, enfureceram-me com seus santos de pau oco, mas também provoquei os ciúmes dele como se não fossem meu povo. Provoquei a ira deles como uma nação insensata. Minha ira acendeu um fogo incontrolável que queima no fundo do abismo e depois sobe para devorar a terra e suas plantações, para incendiar os montes da base ao topo. Amontoarei catástrofes sobre a cabeça deles, atirarei minhas flechas contra eles. Fome, calor abrasador, doenças letais, enviarei feras selvagens que sairão rosnando da floresta para atacar e criaturas venenosas que assaltarão o pó. Matança nas ruas, terror nas casas, jovens derrubados e virgens abatidas, e sim, também bebês de peito e velhos de cabelo branco. Eu poderia ter dito: vou fazer picadinho deles, varrer da terra qualquer vestígio deles, mas eu não o fiz, para que o inimigo não aproveitasse a oportunidade assumindo o crédito da façanha. E saindo a contar vantagem: veja o que fizemos. O Eterno não teve nada com isso. Eles são uma nação de tolos, não sabem como sair da chuva, e se tivessem algum juízo, pelo menos saberiam o que está lá adiante na estrada. Como poderia um único soldado espantar 1000 inimigos e 2 homens pôr em fuga 2000 deles? Se não fosse a rocha tê-los enfraquecido, se não fosse o Eterno tê-los entregado. Pois a rocha deles não é nada em comparação com a nossa. Até os nossos inimigos reconhecem isso.
Eles são uma vide que brota de Sodoma, que tem sua origem em Gomorra. Suas uvas são venenosas, seus cachos de uvas amargos, o vinho deles é venenoso de cascavel misturado com peçonha de naja. Vocês não percebem que tenho as prateleiras bem supridas e protegidas com porta de ferro? Sou o responsável pela vingança e pela retribuição, apenas no aguardo do tropeço deles. E o dia da condenação deles está ali na esquina. Será repentino, rápido e certo. Sim, o Eterno julgará seu povo, mas ele é muito compassivo também. Quando perceber a situação desesperadora deles e não restar ninguém, nem escravo nem livre, ele dirá: onde estão os deuses deles? A rocha em que buscaram refúgio, os deuses que se resfelaram na gordura dos seus sacrifícios e beberam do vinho das ofertas deles. Que eles mostrem suas habilidades e ajudem vocês, que estendam a mão para vocês. Estão vendo agora? Percebem que sou único? Estão convencidos de que não há outro Deus além de mim? Eu faço morrer e dou a vida. Eu machuco e curo. Não há como escapar de mim. Agora levanto a mão em juramento solene e digo: estou sempre perto, por minha vida eu prometo. Quando afiar minha espada resplandecente, executarei meu juízo. E me vingarei dos meus inimigos e retribuirei aos que me odeiam. Encharcarei minhas flechas de sangue e minha espada se fartará de carne, regalando-lhe-se com os mortos e os cativos, com os cadáveres dos inimigos arrogantes e presunçosos. Celebrem, ó nações, juntem-se ao louvor do seu povo. Ele vinga a morte dos seus servos, retribui aos seus inimigos com vingança e purifica a terra para o seu povo. Moisés recitou a letra inteira da canção aos ouvidos do povo. Ele e Josué, filho de Num. Quando terminou, Moisés disse a Israel: recebam estas palavras das quais sou testemunha hoje e passem imediatamente cada palavra desta revelação aos seus filhos e ponham-nas em prática. Sim, vocês não podem fazer pouco caso delas, pois a vida de vocês está retratada nessa canção. Se levarem a sério suas palavras, vocês terão vida longa e agradável na terra, que daqui a pouco vão conquistar de outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia o Eterno disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e dali contemple a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Você morrerá naquele monte, se reunirá ao seu povo, assim como seu irmão Arão morreu no monte Hor e se reuniu ao seu povo. Você morrerá porque me desonrou diante do povo de Israel, nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Você não honrou a minha santa presença diante do povo de Israel. Você verá a terra, mas não poderá entrar nela, na terra que eu estou dando ao povo de Israel. Moisés, homem de Deus, abençoou o povo de Israel com esta bênção pouco antes da sua morte. O Eterno veio do Sinai, ele alvoreceu sobre eles desde Seir, ele irradiou luz do monte Parã, chegou com 10.000 anjos e línguas de fogo, saiam da sua mão direita. Ó, como amas teu povo! Todos os teus santos estão na palma da tua mão esquerda. Eles estão assentados aos teus pés, honrando o teu ensino. A revelação deixada por Moisés como herança da Assembleia de Jacó. Assim o Eterno se tornou rei de Jesurum, e os líderes e tribos de Israel se reuniram. Rubem, que Rubem vive e não morra, para que não sejam os seus números decrescentes. Judá, ouça o Eterno, a voz de Judá, reúna-os mais uma vez ao seu povo. Fortaleça as mãos dele, seja o braço dele contra os inimigos. Levi, que seu Tumim e seu Urim pertençam ao seu santo leal, que provaste em Massá, com quem lutaste nas águas de Meribá, que disse do seu pai e da sua mãe: já não os reconheço. Ele deu as costas para seus irmãos e negligenciou os seus filhos, porque guardava tuas palavras e cuidava da tua aliança. Que ele ensine teus decretos a Jacó, a tua revelação a Israel, que ele continue elevando incenso às tuas narinas e as ofertas queimadas no teu altar. Que o Eterno abençoe a dedicação dele, ponha seu selo de aprovação sobre o que ele fizer e quebre o quadril dos que se opõem a ele. Não nos prives de saber o que aconteceu com os que o odeiam. Benjamim, os amados do Eterno, a habitação permanente do Eterno, envolvidos pelo Eterno o dia todo, onde o Eterno se sente em casa. José, abençoada pelo Eterno seja a sua terra, o melhor orvalho dos altos céus, as fontes que brotam das profundezas, os melhores raios que possam vir de sol e o melhor que a lua tem a oferecer, a beleza transbordando do topo das montanhas e o melhor das colinas eternas, o melhor das dádivas exuberantes da terra e o sorriso de que habita na sarça ardente. Tudo isso sobre a cabeça de José, sobre a fronte do ungido entre seus irmãos.
Ele brilha e é como a primeira cria de um touro. Seus chifres são como os chifres do boi selvagem. Ele ferirá as nações com esses chifres. Ele as empurrará até os confins da terra. Assim são os muitos milhares de Efraim. Assim são os milhares de Manassés. Zebulon e Issacar. Celebre Zebulon ao sair e Issacar ao ficar em casa. Eles convidarão os povos para o monte e oferecerão um sacrifício de adoração verdadeira, pois terão trazido a riqueza dos mares e coletado os tesouros das praias. Gade, abençoado é o que amplia as fronteiras de Gade. Gade vagueia como um leão, arranca um braço, despedaça uma cabeça. Bastou um olhar para obter a melhor parte da terra. A porção preparada para o líder, ele ocupou seu lugar diante de todos e executou os justos preceitos do Eterno e os seus decretos para a vida em Israel. Dan é um filhote de leão que vem saltando de Bazã. Naftali transborda de bênçãos, está repleto das bênçãos do Eterno ao tomar posse do mar e das terras do sul. Azer, o mais abençoado dos irmãos, que ele seja o favorito dos seus irmãos, com os pés banhados em azeite. Seguro está atrás das portas e portões de ferro, seja a sua força como ferro enquanto viver. Não há ninguém como Deus de Jesurum, cavalgando pelos céus para resgatar você. A dignidade dele é proclamada pelas nuvens. O Deus eterno veio à sua casa, estendeu os braços como fundamento. Ele expulsou o inimigo de diante de você e ordenou: destruam. Israel viveu seguro, a fonte de Jacó não foi perturbada, numa terra de trigo e vinho, e assim seus céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é feliz como você? Um povo salvo por Deus. O escudo defende vocês, a espada traz a vitória. Seus inimigos irão se arrastar pelo chão e vocês marcharão sobre as costas deles. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao cume de Pisga, de frente para o Jericó. O Eterno mostrou a ele toda a terra, desde Gileade até Dan. Toda a região de Naftali, Efraim, Manassés, todo o território de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, Neguebe, e as campinas que cercam Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar ao sul. E o Eterno disse a Moisés: essa é a terra que eu prometi aos seus antepassados, a Abraão, a Isaque e a Jacó, com estas palavras: eu darei aos seus descendentes. Você queria vê-la, pois aí está ela, mas você não entrará nela. Moisés, o servo do Eterno, morreu ali, na terra de Moabe, como o Eterno havia anunciado. O próprio Deus o sepultou no vale da terra de Moabe, diante de Bet-peor. Ninguém sabe o local exato do seu túmulo até o dia de hoje. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Sua vista ainda era precisa e ele ainda demonstrava muito vigor no andar. O povo de Israel chorou a morte de Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias. Foi o tempo do luto e lamento por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito da sabedoria, porque Moisés havia posto as mãos sobre ele. O povo de Israel ouviu com atenção o que ele disse, como no tempo em que o Eterno conduzia Moisés. Desde então, não surgiu nenhum profeta igual a Moisés em Israel, a quem o Eterno conhecesse face a face. E nunca mais houve algo parecido em termos de sinais, milagres e maravilhas, como os que o Eterno o capacitou a fazer no Egito, diante do faraó, da sua corte, de todo o país. Nada que se comparasse aos feitos poderosos realizados por Moisés diante dos olhos de todos em Israel. Uau! Tremendo! Aqui me chamou a atenção, né? A idade de Moisés e como é pontuado aqui na palavra que a vista dele era precisa e ele ainda demonstrava muito vigor ao andar, né? Que tremendo, gente! E também a imposição de mãos de Moisés em Josué, né? E o espírito de sabedoria que o encheu. Que tremendo, quantos exemplos maravilhosos, né? É sobre isso. Estamos firmes na nossa leitura. Tivemos alguns dias aí de intervalo, né? Gente, me perdoe, mas você siga firme aí. E a gente amanhã vai ler Salmo 91. Vamos de Deuteronômio para Salmo, tá? Terminamos Deuteronômio, acabei de ver aqui, gente. Nós terminamos Deuteronômio 32 a 34. E amanhã, então, leitura de Salmos. Nos vemos amanhã. Deus te abençoe poderosamente. E faça seu comentário aqui de que você está lendo comigo. Que nós estamos firmes na nossa leitura aí de um ano. Lendo a palavra dia após dia.
tá bom? Deus abençoe você poderosamente. Nos vemos amanhã. Tchau!